Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos orar. Pai, te agradeço por essa palavra e te peço a tua orientação nesse momento, que o Senhor nos ensine, nos oriente, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, no domingo passado, mesmo que indiretamente, eu dei a entender o seguinte, que o sofrimento é uma realidade universal. Absolutamente ninguém está livre do sofrimento. De todas as culturas, de todas as etnias, homens, mulheres, jovens, crianças, pobres, ricos, todos sofrem. Às vezes a gente tem uma concepção de que nós, que vivemos num país pobre, muitos que não têm condições boas para subsistência, ficam pensando que, de repente, sofrem mais do que os países ricos. Só para informação de vocês, os países mais ricos do mundo são aqueles que têm a maior taxa de suicídio. Você pode pesquisar sobre a Dinamarca, você pode pesquisar sobre o Japão, que as pessoas têm melhores condições de subsistência. Então, a questão do sofrimento não está exclusiva às pessoas pobres, ela inclui os ricos, quem quer que seja, todos estão sujeitos a essa realidade universal do sofrimento. E aí, diante disso, nós fizemos essa questão. Por que nós sofremos? Por que Deus permite que nós sofremos? Por que Deus permite que os cristãos sofram? Os cristãos que já se reconciliaram, que têm a sua vida dedicada a Deus, que buscam a Deus, por que até esses sofrem? E se há algum propósito maior no sofrimento, se o sofrimento é uma realidade sem significado, que só cabe a nós tentar fugirmos desse sofrimento e não tem nada além disso, nenhum significado maior. Então, no domingo passado, eu fiz algumas observações sobre isso, relembrando, o que nós já tínhamos visto. E em primeiro lugar, eu disse para vocês que Deus, na verdade, Deus não permite que nós soframos. Essa pergunta está equivocada, porque, na verdade, revela um desconhecimento da história bíblica. Se não um desconhecimento, a pessoa não está entendendo o que a Bíblia diz. Se ela não está entendendo, ela não está acreditando no que a Bíblia diz. Porque a Bíblia diz que o sofrimento não tem nada a ver com Deus. O sofrimento entrou no mundo quando a humanidade rompeu com Deus. É a história lá do Gênesis que nós comentamos. A humanidade rompeu com Deus e aí entrou o sofrimento no mundo e aí se estabeleceu no mundo uma realidade de sofrimento, que foi também o que eu falei a respeito da parábola do filho pródigo, que pode ser entendida dessa forma. O pai tinha 2 filhos, um filho saiu, pediu a herança, foi, esbanjou, começou a sofrer, terminou comendo as bolotas dos porcos. E eu disse para vocês que isso representa, essa parábola do filho pródigo representa a humanidade que abandonou a casa do seu pai e foi viver a sua própria maneira, e tentando viver e construir no mundo a sua própria maneira, ele acabou no pior lugar da face da terra para o judeu lá, que era comendo as bolotas dos porcos, que representa a degradação humana, que representa o sofrimento máximo. Então, a parábola do filho pródigo representa essa realidade que não tem nada a ver com Deus. Significa que o ser humano quis seguir o seu caminho, e o sofrimento foi consequência disso. E nós podemos perceber isso porque a parábola diz que o pai, Deus, estava esperando o filho. O pai não expulsou o filho. Por isso que essa pergunta é equivocada. Por que Deus permite que nós soframos? Veja que é a mesma coisa que você imaginar alguém no médico, no hospital, internado, e aí não quer tomar os medicamentos que os médicos passam, não quer se submeter ao tratamento, daí você pergunta para o médico, por que você deixou ele morrer? O que o médico responderia? Como assim? Ele é que fez as suas escolhas, ele é que quis viver assim, eu não tive nada a ver com isso. Então, quando nós pensamos no sofrimento, não faz sentido nós nos perguntarmos por que Deus permite o sofrimento. Foi a humanidade que quis romper com Deus.
E aí, diante disso, surge uma outra questão que nós comentamos também, que é a seguinte: tudo bem, mas se nós, que somos cristãos, que não rompemos mais com Deus, ou melhor, nós nos reconciliamos com Deus, porque nós também sofremos. E não só a humanidade que rompeu com Deus. E aí eu dei duas razões para vocês. A primeira, porque nós continuamos vivendo nesse mundo, que é o mundo da rebelião. E nós estamos sujeitos aos sofrimentos desse mundo que foi construído pela humanidade que rompeu com Deus e está até o pescoço no pecado. Mas uma segunda razão é porque nós mesmos, mesmo convertidos, mesmo buscando a Deus, nós continuamos pecando. Que a Bíblia fala várias vezes que nós, até o dia que nós fomos chamados para o céu, nós vamos continuar pecando. E o pecado nada mais é, a Bíblia não dá definições a respeito do pecado, e as definições que tem são circulares, quer dizer, usa outra definição para dar uma definição, então não esclarece muito, mas nós podemos entender o pecado como qualquer ato, qualquer ação que distorce a ordem criada por Deus das coisas. Quando você usa o seu corpo para uma finalidade estranha ao propósito que Deus criou, você está cometendo um pecado, porque esse pecado gera uma destruição em você mesmo, uma destruição no seu próximo, uma destruição no mundo. Por isso que Paulo fala que a natureza geme e aguarda a revelação dos filhos de Deus, e não só a natureza, mas nós gememos. O que Paulo está dizendo? Que enquanto o pecado imperar nessa realidade, não só nós, enquanto seres humanos, não só os animais, mas toda a natureza, toda a criação geme. E é por isso que há tantas catástrofes, e das catástrofes sofrimentos, porque a natureza até está agonizando a partir do momento que o homem rompeu com Deus e criou essa realidade de sofrimento. Então, por que nós cristãos sofremos? Porque nós vivemos nessa realidade. E por que Deus não nos tira dessa realidade? Lembra o que nós comentamos? Porque nós temos uma missão aqui. Nós temos uma missão aqui. E aí, se quem quiser saber mais detalhes, aí vai ter que acessar lá no YouTube, porque não dá para a gente perder muito tempo nisso agora. A outra pergunta que vem na sequência aqui é a seguinte: há algum propósito, então, no sofrimento? Esclarecido que a origem do sofrimento não tem nada a ver com Deus. Foi o rompimento da humanidade com Deus. Esclarecido que nós sofremos porque vivemos nesse mundo. Aí se pergunta: há algum propósito ou significado no sofrimento? E a resposta é sim. Há um propósito, sim. Se vocês lembram, não vou colocar na tela novamente, porque já citei isso no ano passado, mas vou relembrar aqui para vocês Tiago 1, 2 a 4. Diz o seguinte: tendes por motivo de toda alegria passardes por muitas provações, porque a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Nós citamos também na ocasião Romanos 5. Nós também nos gloriamos nas tribulações. Escute isso, tribulações. Sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência produz experiência e esperança. Nós também citamos Tiago, capítulo 5. Irmãos, tomai por exemplo de sofrimento e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor, porque eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. O que é bem-aventurados mesmo? Felizes, quem? Os que sofreram. Então presta atenção que há um significado maior no sofrimento. Embora o sofrimento venha do pecado, há um significado maior. Em todos esses textos está te dizendo três coisas. Primeiro, o justo sofre. Você acha que é um bom cristão? Você acha que tenta viver corretamente diante de Deus? Você sofre também. Segundo, e aí que vem a questão importante, o justo sofre, mas todos esses textos estão dizendo o seguinte: há uma bênção no sofrimento do justo. E a terceira coisa que esse texto diz é o seguinte, que essa bênção está relacionada com um propósito
pedagógico. Deus nos ensinando. Deus nos orientando. Deus nos ajudando a amadurecer. Deus nos ajudando a crescer. Prestaram atenção nesses textos que eu li? Paulo está dizendo que a tribulação produz o quê? Paciência. Tiago está dizendo que a aprovação da vossa fé produz o quê? Perseverança. Então a provação, a tribulação, a dificuldade, o sofrimento, tudo isso gera algo positivo em nós. É isso que o texto está dizendo. Então há um propósito maior no sofrimento. Um propósito pedagógico de nos ensinar, de nos fazer crescer. E na verdade, irmãos, esse propósito pedagógico está em toda a Bíblia. Lembram do Êxodo, da saída do povo da terra lá do Egito? Êxodo 13:17. E Deus não os levou pelo caminho que estava mais perto, para a terra prometida. Eu já disse aqui para os irmãos que para sair do Egito e chegar na terra prometida levaria algumas semanas, talvez meses. Quanto tempo levou? 40 anos. Aí você vai, por que Deus fez isso? Por que Deus levou pelo caminho mais longo? Aí você vai lendo a Bíblia, Êxodo, chega em Deuteronômio capítulo 8, está lá escrito por quê. Deus dizendo que levou pelo caminho mais longo para educar o seu povo, para ensinar, exatamente diz o seguinte, para testar o que estava no seu coração, para entender, para que eles entendessem que nem só de pão vive o homem, para que eles não elevassem o seu coração, ou seja, se tornassem orgulhosos, para que eles aprendessem a depender de Deus. Então está claramente dito na Bíblia, que levou pelo caminho maior de 40 anos, para quê? Para ensiná-los. Para tratar o caráter deles. Mas veja que interessante. Lá no livro de Hebreus, diz o seguinte, que o propósito de Deus levar pelo caminho no deserto de 40 anos até chegar na terra prometida, não era somente ensinar uma nação específica, a nação de Israel, desenvolver a fé deles, etc. Porque o deserto, diz o livro de Hebreus, era somente uma imagem desta nossa vida e da nossa existência, da nossa peregrinação aqui na terra. Então veja que interessante, que significa que esta vida aqui, que é um deserto, serve para quê também? Todas as dificuldades, todos os sofrimentos, todas as angústias, todas as tribulações, para que serve? Para que nós também cresçamos, para que nós aprendamos a depender de Deus, para que nós desenvolvamos a nossa fé. A mesma coisa. E é o que Paulo diz, no final das contas, um dos maiores propósitos de Deus, Romanos capítulo 8, Efésios capítulo 4, é nos fazer a imagem de quem? Do seu Filho. Agora você acha que você dorme de noite e acorda de manhã a imagem de Jesus? É assim que funciona? Deus vai trabalhar com você, comigo, com a gente. E isso ao longo do nosso deserto, que é essa vida aqui. Irmãos, a grande verdade é que nós somos seres patéticos. Eu ficava pensando no passado assim, como o povo de Israel é ruim, mas que gente dura. Se você ler a história que eu citei do Êxodo, do Deuteronômio, você vai ver, mas esse povo é horrível, é terrível, como que pode ser o povo de Deus? No passado eu pensava assim. Aí depois de um tempo, eu comecei a pensar o seguinte, nós somos iguaizinhos, sem tirar e nem pôr, incrédulos, do mesmo jeito.
Deus faz uma bênção na nossa vida, ali na frente a gente já esqueceu. Aí Deus nos abençoa com emprego, aí a gente está reclamando, querendo voltar para o Egito. É ou não é assim? A gente é igualzinho. E nos últimos tempos ainda, eu comecei a pensar assim, que esses tempos de Facebook agora, né, que todo mundo resolveu colocar todos os seus piores pensamentos interiores e ainda ter orgulho disso para todo mundo ver, eu comecei a achar, nós somos até piores, se bobear, do que eles. Então nós somos seres patéticos, nós somos egoístas, nós somos avarentos, nós somos interesseiros, nós temos uma vaidade tola, boba, nós somos assim. E é por isso que Deus, para tratar esse caráter que nós temos, é o maior dos objetivos, um dos maiores objetivos de Deus, eu diria até um dos maiores desafios de Deus, é fazer gente como a gente assim, e transformar o nosso caráter à imagem de Cristo. Imagine que coisa, se não fosse Deus falando, eu ia duvidar, sinceramente. Então, irmãos, na Bíblia, um dos maiores objetivos que você encontra na Bíblia de Deus, revelados, é nos fazer a imagem de Cristo, é o trabalho pedagógico de Deus para que nós cresçamos e melhoremos e desenvolvamos a fé e cheguemos cada vez mais à imagem de Cristo. Agora, irmãos, o sofrimento, inegavelmente, talvez a gente possa dizer infelizmente até, trabalha o nosso caráter. O sofrimento nos torna mais humildes, sim ou não? O sofrimento nos torna menos arrogantes, o sofrimento nos torna muitas vezes mais dependentes de Deus. Eu vi uma senhora, uma professora de uma igreja, falando assim, que isso é mentira. Que Deus não nos ensina através do sofrimento, Ele nos ensina através da sua palavra. Então, essa moça, acredito que ela está um pouco equivocada, porque, primeiro, ela não entendeu o que nós já entendemos aqui. Não foi Deus quem criou o sofrimento. Então, imagine numa escola que um professor queira ensinar as crianças, os alunos, sobre como se comportar num incêndio. Aí o professor pensa na sua melhor estratégia de aula e ele decide, vou colocar fogo na escola. E aí ele vai lá, coloca fogo na escola, morre ali uns 3, 4 ali, depois ele faz a sua aula ensinando, tá vendo? É assim que funciona, que se comporta. Você vai dizer para mim, Ricardo, só um louco, um professor totalmente louco faria uma coisa dessa. Então Deus não coloca fogo no mundo para nos ensinar, é verdade. Ele não gera o sofrimento na nossa vida para que a gente aprenda uma lição. Mas veja o seguinte, só um professor muito ruim não aproveitaria um incêndio que aconteceu fortuitamente na escola, em qualquer lugar, para ensinar os seus alunos. E Deus também, Ele não provoca o sofrimento na nossa vida, Ele se aproveita do mundo que já está aí, no sofrimento pelo pecado, e Ele usa esse sofrimento que já está aí para nos ensinar. É isso que Deus faz. Ele se aproveita. Como um bom professor, Ele não perde a oportunidade. Caiu uma árvore ali, eu me lembro quando teve uma tempestade aqui em Pinhais, aí caiu um monte de árvore, vocês devem lembrar que mora aqui mais tempo, né? Poste, etc. Daí tinha uma árvore ali perto do HSBC, antigo HSBC, que nem existe mais, que estava rachada desde a raiz. E um monte de gente ali em volta, admirada, né? Nossa, como que a árvore rachou desde a raiz, o raio, né? Um raio caiu na árvore, rachou desde a raiz. E aí eu sempre brinco com os meus alunos que eu cheguei ali no meio e comecei a falar, veja bem, o raio não caiu de cima, ele veio de baixo, né? Comecei a explicar sobre a eletricidade, etc., né? Mas isso na minha imaginação, não aconteceu realmente. Tá? Mas só ilustrando a questão. Um bom professor, ele se aproveita das situações para ensinar. Então eu digo o seguinte, quando você está sofrendo, pode ser que Deus, ou pode ser não, provavelmente tem nada a ver com isso.
Isso aí foi porque você fez alguma besteira ali, ou porque o outro mesmo fez alguma coisa com você, ou por um evento fortuito, um acaso, seja lá o que for. Mas uma vez que aconteceu e você está passando por isso, está sofrendo, Deus não vai perder a oportunidade de te ensinar uma lição. Então, se você for esperto, esperta, você vai aprender a lição que Deus está te ensinando com essa situação. E eu acredito que nem essa senhora, professora aí, acredita nisso, nem ela mesma acredita. Porque a maioria dos pais aqui tem certeza que quando leva o filhinho pequeno, por exemplo, na creche, na escolinha, será que ele sofre? Primeiro dia, segundo dia, será que ele sofre? Por que você deixa ele lá então? Eu me lembro que o Júnior começou, a Cláudia começaram a levar o Joãozinho ali perto de casa, daí você ia buscar ele lá. Os primeiros dias, coitadinho, chorava. E aí ele chegava, daí depois uns dias deram uma agenda para ele com a foto da mãe. Aí a Priscila levava ele lá para casa, e aí ele começava a chorar, daí ele queria abrir a mala dele, daí ele pegava a agenda e ficava olhando para a foto da mãe, dizendo, mamãe, mamãe. Mas ele se acalmava com a foto, porque a foto dava uma segurança para ele. E a mala também, né? Ele não desgrudava daquela mala. Ele ficava arrastando a malinha de rodinha, né? Ele não tentasse tirar a mala dele, era porque ele estava inseguro, ele estava sozinho. Então a criança sofre quando você faz isso. Mas o pai vai lá e deixa do mesmo jeito. Deixa por quê? Porque por mais que doa no coração do pai, ele sabe que aquilo é um processo natural da vida, né? Mais cedo ou mais tarde ela vai ter que ir para a escola, ela vai sofrer, mas ela vai crescer, ela vai amadurecer, não, e fala lá, ó, não se preocupe, o pai vai estar aqui, o pai vai buscar, está aqui a fotinha. E veja que interessante, Deus deixou um albinho, uma agendinha com a foto para a gente também, ficar olhando, né, quando a gente passa por dificuldade. Não deixou? Olha aqui, ó. Toda vez que você está triste, está lá passando por dificuldade, você olha para a foto do pai, aí você se acalma, você lembra que ele está junto com você. No final das contas, a gente continua sendo criança. Como alguém disse, só mudou os brinquedos. Mas é assim. Então, irmãos, o sofrimento, inegavelmente, ele trabalha o nosso caráter, ele nos faz crescer, ele nos faz amadurecer. Então, se você pergunta, há um propósito então no sofrimento, Ricardo? A resposta é, há um propósito, sim. Deus utiliza os sofrimentos para nos ensinar. E ai de você se não aprender. Porque se você não aprender, o deserto, que era para durar 1 ano, vai durar quanto? O que acontece com o aluno quando ele não aprende naquele ano? Ele vai fazer a mesma coisa no ano que vem. Se ele não aprender de novo, no outro ano também. Por isso que o povo ficou, em vez de 1 ano, ficou 2, 5, 10, 30, 40 anos no deserto. 40 anos. E às vezes as pessoas ficam 40 anos para aprender uma lição. Porque quando a coisa acontece, não para se perguntar, Deus, o que o Senhor está querendo me ensinar? Que lição eu tenho que aprender? E quando você não faz isso, tudo bem. Você acha que Deus vai pisar em cima de você ali? Não. Você vai passar por aquilo de novo. Mais 1 ano. Mais 1 ano. Mais outro ano. E aí o tempo vai passando. E aí, para vocês ficarem felizes, depois que vocês passam aquela lição, aí vocês pararam de sofrer, né? Não, aí vai para outra lição. Aí vai para outra, mas pelo menos não é a mesma, né? Então, é isso. Deus vai nos ensinando. A outra coisa que eu falei para vocês naquela época ainda,
que de propósito no sofrimento é que o sofrimento introduz significado na nossa história. Veja bem, essas semanas atrás, alguns irmãos sabem que eu estava lá no Rio de Janeiro, lá assistir uma competição na Olimpíada, e eu estava andando em Copacabana ali, naquele calçadão, né? Não dá para ir no Rio de Janeiro sem passar no Copacabana, né? E aí eu achei interessante porque um monte de gente, né, do mundo inteiro estava lá. Aí passou um cara, um sujeito grandão com agasalho, parecia um atleta, e uma medalha de ouro no pescoço. Aí eu falei, nossa, um cara venceu a medalha de ouro, está andando assim com a medalha no pescoço, em Copacabana. Achei interessante. Daqui a pouco, mais à frente, eu vi outro com a medalha de ouro no pescoço. E outro. Aí depois que eu vi o vendedor ambulante vendendo as medalhas de ouro, né, umas réplicas das medalhas de ouro, as pessoas compravam, penduravam no pescoço e ficavam passeando, né, dando uma de atleta, né. Mas o que é interessante aí é o seguinte: a medalha não é um prêmio. Antigamente era até folhada a ouro. Hoje em dia nem isso. Aquela medalha não vale nada. Ela não tem valor. Se alguém for querer vender, a não ser que seja um leilão por causa do atleta que é famoso, etc., não vale nada. A medalha é um símbolo. É um símbolo do feito que o atleta realizou. Correu 100 metros em 9,58 segundos. Nadou 50 metros em menos de 21 segundos. Correu a maratona em menos de 2 horas e meia e venceu de todos os atletas do mundo. A medalha é um símbolo do que o sujeito fez. E mais do que isso, é um símbolo de tudo que ele passou até chegar lá. Todos os sofrimentos, todos os treinamentos, todas as dificuldades, tudo que ele teve que superar para chegar lá e ganhar a medalha. Então, amigo, não adianta comprar a medalha. A medalha não vai ter significado nenhum para você e nem para os outros. Você pode pendurar ela no pescoço quando você quiser. A medalha é só um símbolo daquilo que o sujeito passou para conseguir o que ele conseguiu na competição. E o que eu disse para vocês lá há quase um ano atrás é que a nossa vida cristã não é diferente. Os sofrimentos que nós passamos nesta vida é que introduzem significado nas vitórias que nós vamos ter e estamos tendo. Se você não passar por nada, nada também do que você consegue tem significado. É igual você comprar medalha do ambulante no mercado, colocar no pescoço e achar que tem algum valor, tem algum significado. Não tem. Então, irmãos, eu estava pensando nessa questão de atleta, mais por conta das Olimpíadas, é claro, e eu lembrei que uma das maiores lições que eu aprendi como atleta, alguns de vocês já devem ter ouvido essa frase, é que diz o seguinte: no pain, no gain. Alguém já ouviu essa frase? Em inglês, naturalmente. No pain, no gain. Que mais ou menos traduzido significa: sem sofrimento não há vitória. Esse é o lema, praticamente, de todos os atletas. O técnico fica buzinando na cabeça lá, ó, sem sofrimento não tem vitória. Você vai ter que treinar para ganhar. Você vai ter que sofrer. No pain, no gain. Então veja que os vencedores não são aqueles que não sofrem. São aqueles que mais conseguem suportar o sofrimento. Vou repetir, os vencedores não são aqueles que não sofrem. São aqueles que mais conseguem suportar o sofrimento. Já viu aquele filme Rocky, o lutador? Eu não lembro qual deles, né? Os irmãos sabem que às vezes eu gosto de citar um filme, eu gosto sempre de tentar tirar uma lição. Alguns filmes dá para tirar algumas lições. O filme Rocky, tem um deles lá que ele está falando com o filho dele. E aí ele rompeu com o filho dele por alguma razão, e ele está tentando ali
se reaproximar do filho, e ele diz o seguinte para o filho. O filho está reclamando da vida, ele diz o seguinte, do boxe: não se trata de quão forte você consegue bater, a questão da vitória ele está falando, mas sim do quanto você consegue apanhar e ficar de pé. Eu achei isso extraordinário, principalmente porque é bíblico. Porque o versículo que nós lemos, né, se vocês acharam que eu esqueci, né, fala o seguinte, que nós somos mais que o quê? Vencedores por meio daquele que nos amou. Geralmente esse versículo é entendido assim, mais que vencedores é como se fosse um chavão, é uma frase de efeito que você repete, nós somos mais que vencedores, um discurso triunfalista, coisa assim, e ninguém para a pensar o que Paulo está querendo dizer realmente com ser mais do que vencedores. Aí se você ler um versículo antes desse mais que vencedores que nós lemos, ele está dizendo assim, nós somos entregues à morte todos os dias. Um versículo depois ele está dizendo assim, porque nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir poderá nos separar do amor de Cristo. O que ele está dizendo? Que ser mais do que vencedor não é não sofrer. Porque ele mesmo está dizendo, nós somos entregues à morte. Sabe o que significa isso? Eles eram espancados, eram apedrejados, eram jogados numa valeta, eram de tudo. Todos os dias ele está falando. Só que nisso tudo ele está dizendo o seguinte, olha, nem a morte, nem a vida, nem as potestades, as autoridades, nem os principados pode me separar do amor de Deus. Ele está dizendo o seguinte, olha, pode bater quanto for, eu não caio. Isso é que é ser mais do que vencedor, que a Bíblia está dizendo. Não é você sair por aí dizendo assim, está tudo maravilhoso, eu não tenho problema nenhum, tem nada a ver com isso. Tem a ver com a pessoa que chora, tem a ver com a pessoa que sofre, tem a ver com a pessoa que leva o golpe, tem a ver com a pessoa que às vezes até se ajoelha, mas ela é igual o Rock lutador, ela se levanta de novo. E aí o adversário começa a pensar, lembrando lá do filme ainda, esse cara não é humano, parece que eu estou dando soco num pedaço de ferro, porque ele não cai. Esse é o mais que vencedor, e ele está dizendo, é mais do que vencedor mesmo, porque ele está dizendo, nem a morte, nem a morte. E foi o próprio Paulo que estava zombando da morte. Cadê a morte? Tua vitória? Cadê o teu aguilhão? Porque ele não tinha medo, nem da morte. Mais que vencedor, irmãos, não é aquele que não sofre. É aquele que suporta o sofrimento até o fim. Porque ele sabe, toda vez que ele olha para a agendinha dele e vê a foto aqui, ele lembra, não estou sozinho. Ninguém pode me derrubar, porque Deus está comigo. E ainda que ele caia, ele se levanta. Lembra de Salmo 34? Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor lhe segura pela mão. Provérbios 24:16, ainda que o justo caia 7 vezes ele se levantará. Isso é ser mais que vencedor. Você acha que é não cair? Você acha que não é ficar triste? Você acha que não é passar por dificuldades? Ser mais do que vencedor é você levar a pancada e
e continuar de pé. E se cair, levanta de novo. Porque essa pessoa ninguém pode derrotar. Nem a morte derrota. Esse é o mais que vencedor. Mas voltando aqui ao nosso tema aqui. Há propósito, então, no sofrimento? Há propósito. Deus nos ensina pelo sofrimento. Deus introduz significado na nossa vida pelo sofrimento. Então, só vou te dizer isso. Muitas vezes Deus vai te livrar de um sofrimento que você está passando. E algumas vezes Ele não vai te livrar. Ele vai dizer, não, aguenta. Eu estou aqui com você, você vai aguentar e você vai passar por isso. A vitória está decretada na sua vida. Só que você vai ter que enfrentar. Se você acreditar, você vai adiante. Se você não acreditar, provavelmente você vai ficar sentado, caído em algum lugar, achando que não consegue. Mas se você acreditar, você vai passar por isso, com todas as dificuldades, com todos os sofrimentos, e você vai continuar adiante, e ainda depois isso vai ser introduzido na sua vida como significado, propósito e vitória. É só você crer. Então, no domingo que vem, eu começo, se o pastor Antônio autorizar, eu não consegui falar com ele ainda, eu continuo aí a partir de onde eu tinha parado, que é o terceiro propósito no sofrimento, que é que ele nos oportuniza experiências com Deus.